Pessoal, agora a gente começa a segunda parte falando sobre os epitélios glandulares, tá bom? A gente falou até agora do tecido epitelial de revestimento, mas a gente tem um outro tipo de tecido epitelial que é o tecido epitelial glandular, que vai constituir as glândulas, tá bom? Bom, as células desse tecido são especializadas na produção e eliminação de substâncias úteis ao organismo. As glândulas são divididas em glândulas exócrinas, que eliminam ou secretam substâncias fora da corrente sanguínea, ok? Glândulas endócrinas, que são as glândulas que secretam substâncias na corrente sanguínea, exemplo, tireoide, tá? Glândula hipófise e outras que a gente vai falar em sistema endócrino. E a glândula mista ou afícrina, que a gente tem como exemplo o pâncreas. O pâncreas, ele secreta hormônios, tá bom? Substâncias na corrente sanguínea, como por exemplo a insulina e o glucagon, que a gente falou. E ele também secreta hormônios numa cavidade, como por exemplo o suco pancreático, tá bom? E outros hormônios que vai secretar em uma cavidade e não na corrente sanguínea, beleza? Vamos lá. Classificação das glândulas exócrinas, tá? A gente vai se atentar aqui para as exócrinas e que são mais importantes agora que sistema endócrino, a gente vai falar das glândulas endócrinas, tá bom? Bom, podem ser classificadas em vários critérios, tá, gente? Então, assim, a forma da porção secretora, mais para frente vai ter uma figurinha e vocês vão conseguir identificar melhor, mas simplesmente para critério de classificação a gente tem tubular, acinosa ou alveolar, tá bom? E túbulo-acinosa. Ou seja, tubular é como se fosse um tubo. Ácino é como se fosse, não sei se já viram um alvéolo pulmonar, é como se fosse um saquinho. E a túbulo-acinosa é a mistura dos dois, um tubo com um saco na ponta, basicamente isso. O tipo de ducto, então ela pode ser simples, com um ducto só, ou vários ductos, aí a gente chama de ramificado, beleza? E os tipos de secreção, que pode ser mucosa, serosa ou mucocerosa, beleza? E também tem uma outra classificação, que essa é a mais importante que vocês têm que se atentar, que é a forma de secretar, que a gente tem a divisão de holócrinas, merócrinas e apócrinas, tá bom? As outras classificações não caem muito em vestibular, agora essa classificação cai muito, tá bom? Então assim, holócrina, a célula secretora acumula os produtos no citoplasma e em seguida ela morre e desintegra. Ou seja, a própria célula da glândula constitui a secreção que ela vai eliminar. E exemplo disso são as glândulas sebáceas, tá bom? Que produzem o sebo da pele. Beleza? Então, o conteúdo que ela elimina são as próprias células do tecido que a formam. Então, o tecido epitelial glandular. As glândulas merócrinas, tá bom? As células só eliminam a secreção, mantendo o seu citoplasma intacto, como a glândula salivar. Ou seja, a célula produz um conteúdo que é eliminada por exocitose, né, para fora, pelas vesículas, tá bom? Então a célula fica intacta, ela não constitui, ela não morre, beleza? E as apócrinas, as células secretoras, perdem certa quantidade de citoplasma ao eliminar sua secreção e se regenera depois, ou seja, ela não morre totalmente, mas uma parte dela vai junto com a secreção, como nas glândulas mamárias, beleza? Aqui para vocês darem uma olhada naquela classificação que eu falei. Aqui tem umas classificações mais complexas, tá bom? Mas aquela lá que eu coloquei para vocês é o que vocês gravarem. Então a gente tem ali, ó, tubular simples ramificada, tubular composta, beleza? Para vocês darem uma olhada. Bom, aqui é o mais importante, ó, olha a holócrina ali, ó. A célula constituindo a secreção, tendo várias divisões ali para renovar essas células, né? Divisão celular. A merócrina ali, ó, só liberando as vesículas. E a apócrina, uma parte dela constituindo a secreção. Tudo bem? E aqui a gente vai começar a falar da pele, beleza? Gente, a pele a gente colocou aqui porque tem o tecido epitelial, a epiderme, faz muita a noção
a esse órgão, que é o maior órgão do corpo, tá bom? Então, assim, a gente vai falar de pele agora. Vocês vão entender tudo de pele. Então, porque depois, mais pra frente, a gente não vai falar de pele de novo, beleza? Bom, a pele humana é um órgão complexo responsável por diversas funções, como proteção, sensibilidade táctil e manutenção da temperatura corporal, beleza? A pele é constituída por dois tecidos firmemente unidos entre si. O mais externo é a epiderme, tá bom? Que é tecido epitelial, e o mais interno é derme, que é tecido conjuntivo, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom, gente? Então agora a gente vai focar na epiderme, já que a gente está falando de tecido epitelial, beleza? Gente, a epiderme é o tecido de várias camadas, tá bom? Tecido epitelial de várias camadas sobrepostas. E o que vocês têm que entender é o seguinte: você vai saber o nome agora, mas pode ser que você esqueça o nome dessas camadas. Mas o que você tem que entender é: as camadas mais internas da epiderme são as camadas mais novas, tá bom? Que está sendo formado as células epiteliais. As camadas mais externas, mais próximas da pele, são células mais velhas, mais antigas, tá bom? Então a pele sempre vai se renovando, ok? Então, assim, a mais interna é a camada germinativa. Germinativa quer dizer que está dando origem a algo. Então, a camada germinativa ou basal, tá bom? Mais interna, formada por células prismáticas alongadas, que realizam inúmeras mitoses para produzir novas células. Ou seja, a pele tem que realizar muita mitose para conseguir renovar essas células todas, tudo bem? Camada espinhosa é a camada acima da camada germinativa, então logo após essa camada produtora, as células possuem projeções superficiais que contribuem para a manutenção, para manter a união celular. Ou seja, ela é cheia de espinho, por isso que ela é camada espinhosa. E esses espinhos mantêm a adesão entre as células, tá bom? Facilita essa adesão. A camada granulosa, que é logo em seguida da camada espinhosa, as células se achatam e ficam em forma de cubo. Além disso, ela possui inúmeras bolsas citoplasmáticas percursoras de queratina. Ou seja, aí nessa camada granulosa, que vai produzir grânulos, olha aí o nome dela, ela produz substâncias precursoras da queratina para a próxima camada, que é a camada córnea, que é a camada mais velha, constituída de células mortas queratinizadas. Tá entendendo? Então são células mortas, cheias de queratina, que constituem a camada mais externa da pele. Ou seja, a queratina, gente, ajuda a proteger a nossa pele, ok? Olha aqui, ó, a figura. A camada germinativa, células grandes, ó, prismáticas, tá vendo? A camada espinhosa, cheia de projeções na membrana plasmática. A camada granulosa, células achatadas, cheias de grânulos. E a camada córnea, células muito achatadas, cheias de queratina, tá bom? E células mortas, beleza? Bom, e aí a gente tem uma célula muito importante que vocês já devem ter ouvido falar, que são os melanócitos, que vai produzir a melanina, tudo bem? Então, quais são as funções dos melanócitos? Células situadas junto à camada basal, ou seja, a camada germinativa, e especializadas na produção de melanina, beleza? E o que essa melanina tem como função? Neutralizar radicais livres, eu vou falar de radicais livres mais um pouco para frente, e absorver energia contida na radiação ultravioleta, ou seja, proteção, beleza? Então, gente, radicais livres são substâncias. Muito importante a gente falar sobre isso. Presta bem atenção agora. Radicais livres são substâncias produzidas pelo nosso metabolismo, tá bom? Que eles têm alta capacidade de retirar elétron de muitas coisas, tá bom? De várias substâncias do nosso corpo. Então, por exemplo, eles podem neutralizar proteínas, danificar proteínas, danificar substâncias, danificar lipídios e também danificar o nosso DNA. Olha que perigoso isso, tá bom? Então, por exemplo, às vezes, no nosso metabolismo lá na cadeia respiratória, produz reagentes de oxigênio que ficam com elétron livre, tá bom? Por isso que o nome se chama radical livre, tá? Às vezes pode acontecer.
E aí, esse elétron livre, essa substância com elétron livre, ela não pode ficar solta no corpo, porque ela danifica as outras substâncias. Então, a melanina pode neutralizar ela pode pegar essa substância, ó, para de ficar aí danificando o meu organismo. Então, ela neutraliza essa substância. Por que que é importante, gente, a neutralização de radicais livres na pele? Gente, uma coisa que a gente vai ter que falar agora é sobre câncer. O câncer, gente, nada mais nada menos está relacionado com uma célula anormal que tem um número de mitoses desordenados, ou seja, ela vai se dividindo desordenadamente e ela não para nunca. Isso que é o tumor, beleza? Basicamente é isso que é o tumor. E muitas vezes esse câncer é desenvolvido por mudança no material genético, agressões ao material genético. E os radicais livres podem proporcionar essa danificação nos radicais livres, no material genético, desculpa. Além disso, gente, a energia da radiação ultravioleta também pode modificar o nosso material genético. Ou seja, aí o perigo. Nós temos células da pele que fazem muita mitose e elas não podem estar expostas à radiação ultravioleta, beleza? Então, assim, a melanina é muito importante, tanto para neutralizar esses radicais livres, quanto para absorver essa radiação. E outra coisa, gente, também no adendo dessa do câncer, tecidos que possuem alta taxa mitótica também têm alta prevalência de câncer, entendeu? Alta prevalência de produzir células cancerígenas. Por quê? Se ele tem uma predisposição a ter alta taxa de mitose, então ele está mais disposto a danificar o seu DNA, beleza? Porque ele está fazendo mais processo, ele está mais exposto a isso. Então, quando danifica o DNA e ele tem alta taxa de mitose, ele acaba passando essa alteração no material genético, essa mutação para as células filhas. E aí, ó, é como uma cadeia, vai produzindo células cancerígenas e não para mais. Por isso, gente, o câncer de pele, os cânceres de pele, tá? Que tem vários, quem for fazer a área da saúde vai saber melhor, o melanoma, o carcinoma, epidermoide. Os cânceres de pele são os mais prevalentes na população humana, tudo bem? Por quê? A pele tem uma alta taxa de mitose. Por que que o tecido muscular e o sistema nervoso têm baixa incidência de câncer? Vocês sabem por quê? Porque o tecido nervoso e o tecido muscular, ele tem baixa taxa de mitose, não faz mitose, entendeu? As células do tecido muscular e do tecido nervoso são quase as mesmas durante a vida do indivíduo inteiro, faz pouca renovação. Então, assim, isso a gente vai falar mais para frente no tecido nervoso e tecido muscular, mas aqui vocês começam a ter uma noção do que é câncer, tá? E o Enem gosta disso. Então, se o Enem falar para vocês qual é o risco de um tecido desenvolver um câncer, qual é a alta taxa de mitose, tá? Além da exposição, beleza? Bom, gente, continuando aqui, foi só um parêntese, vamos continuar. Os melanócitos presentes apresentam prolongamentos que penetram nas células percussoras de pelos e nas camadas basal e espinhosa, introduzindo nelas grãos de melanina. Beleza? A quantidade de melanócitos é praticamente a mesma em todas as pessoas. O que varia é a quantidade de melanina nesses melanócitos. Ou seja, gente, todo mundo tem quase o mesmo número de melanócitos. Mas o que varia, por exemplo, uma pessoa muito branca, ela tem menor quantidade de melanina. Ou seja, ela está mais predisposta a desenvolver um câncer. Então, ela tem que se proteger mais, beleza? Uma pessoa negra tem mais quantidade de melanina, tá? Então, ela está menos predisposta a desenvolver câncer. Não que ela não possa, que ela não tenha que se proteger, porque ela também pode desenvolver, por causa desses radicais livres aí que eu falei para vocês, beleza? Então, vocês já sabem que o número de melanócitos é o mesmo, mas o que muda é a quantidade de melanina. Aqui, ó, olha o melanócito com as suas prolongações. Ele tem, tipo um polvo, ó. Ele coloca os seus prolongamentos nas camadas superiores, ali na espinhosa e os grãos de melanina, tá bom?
Aqui eu coloquei para vocês como que é produzida a melanina. A melanina é produzida a partir da tirosina, que é um aminoácido, tá, gente? Esse aqui são os tipos de melanina, mas vocês não precisam se atentar a isso, não. Então, se a pessoa não ingere tirosina, não tem a tirosina, não tem precursor para produzir a melanina, beleza? Continuando. E aqui, ó, falei para vocês um pouquinho de radiação solar, tá bom? Na radiação solar a gente tem a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta. A radiação infravermelha é aquela térmica, tá bom? Que é mais responsável pelo calor, tá? E a radiação ultravioleta, que é os famosos raios UVA e UVB, tem o UVC também, gente, mas o UVC não costuma passar da camada de ozônio, tá bom? Então a gente vai falar só do UVA e UVB. A radiação UVA, apesar de não causar queimaduras, penetra nas camadas profundas da derme e danifica suas estruturas, podendo levar ao envelhecimento precoce da pele. Gente, essa radiação é muito perigosa para causar câncer. Por quê? Ela danifica as estruturas. Além de danificar o material genético, podendo causar câncer, ela danifica também as proteínas. Lembra que ela produz radicais livres e tudo mais? Ou seja, se danifica a conformação das proteínas, principalmente a do colágeno, da elastina, tá bom? Que são proteínas que conferem elasticidade, a integridade da pele, a pessoa acaba envelhecendo. Por isso que muitas vezes vocês devem ver na televisão pessoas, por exemplo, surfistas, pessoas que trabalham na praia, né? Pessoas que às vezes têm 35 anos de idade, 40 anos de idade e têm uma pele envelhecida. Por quê? Está muito em contato com o sol. E aí a radiação UVA age danificando essas estruturas. A radiação UVB, gente, é aquela que estimula a síntese de vitamina D e de melanina. Mas exposição excessiva pode causar queimaduras, ou seja, o vermelhidão, a queimadura é causado pela radiação UVB. E é muito importante a gente tomar sol, tá bom? Em horários adequados, por causa da síntese de vitamina D, que vai ser importante para o metabolismo do cálcio e também pela síntese de melanina, beleza? Bom, além dos melanócitos, há também outras células importantes, tá? As células de Langerhans, que é como se fossem células de defesa da pele, tá bom? A sua função das células de Langerhans, não sei, mais pra frente a gente vai falar dos macrófagos, é como se fosse o macrófago da pele, tá bom? Ela vai identificar os primeiros agentes que entram ali na pele, que pode passar, e ela vai reconhecer e destruir, tá bom? E além de destruir esses agentes, essa célula vai avisar o sistema imunológico, ó, tá tendo invasão aqui, ó. Vamos agir, vamos ver o que a gente recruta a célula aí pra gente atacar se tiver uma infecção muito grave. E outro tipo de célula são as células de Merkel, que estão em contato com as células nervosas e penetram na membrana basal. Essas células são muito importantes porque são mecanorreceptores, então é muito importante para o tato, desenvolvimento do tato, beleza? Eu vou falar mais de algumas estruturas que são importantes para calor, percepção de propriocepção, barorrecepção, que é percepção de pressão, mas mais para frente, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de derme. Derme é um tecido conjuntivo, a gente vai falar as características do tecido conjuntivo mais para frente. A derme é rica em proteínas, vasos sanguíneos, terminações nervosas, órgãos sensoriais e glândulas. Lembra que eu falei para vocês que o tecido epitelial não é vascularizado? Olha aí quem faz a nutrição da epiderme, ó. É a derme. A derme está em contato ali, ó, com a epiderme, beleza? E ali vem os gases, vem os nutrientes necessários para a epiderme, beleza? Para nutrir essa camada externa da pele, beleza? E tem inúmeros órgãos sensoriais e glândulas. As principais células dérmicas são os fibroblastos, ó, muito importante, responsável pela produção de fibras e pela substância fundamental amorfa, como se fosse a matriz extracelular, tá bom? Essa substância fundamental amorfa. Também a gente vai falar em tecido conjuntivo, beleza? Então, quem produz as fibras da derme são os fibroblastos, beleza? Muito importante vocês anotarem isso aí. E aí, quais são
principais fibras da derme: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Fibras colágenas muito importantes porque promove resistência da pele, beleza? São mais espessas. As fibras elásticas aqui dá a elasticidade da pele, tá bom? Deixa ela mais fina. Por exemplo, as crianças têm mais fibras elásticas na sua pele. Os idosos têm menos fibras elásticas, tudo bem? E aí tem uma terceira fibra, que são as fibras reticulares, que são fibras fininhas, que a gente vai falar a função delas mais para frente. Bom, a derme também tem camada, tá? A camada papilar, que é a primeira camada ali abaixo da epiderme, possui inúmeras saliências que aumenta a adesão com a epiderme, tá bom? É a camada logo abaixo da epiderme. E a camada reticular é tecido conjuntivo mais denso, rico em fibras elásticas, que produz menos células. Uma característica, gente, do tecido conjuntivo, que a gente também vai falar mais para frente, é que ele possui muita matriz extracelular. Todos os tecidos conjuntivos são assim, menos células e muita matriz extracelular. O tecido epitelial não. O tecido epitelial ele tem muitas células e pouquíssima matriz extracelular. Beleza? Então as células estão muito juntinhas. É igual a epiderme. A epiderme ali, as células estão bastante juntas para manter a proteção. Beleza? Nessa camada há vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas. Aí também se citou as raízes dos pelos, muito importante, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Ou seja, gente, as glândulas sudoríparas e sebáceas, elas não estão na epiderme, elas estão na derme, beleza? Bom, vamos lá. Associada à derme é a camada da hipoderme, que será comentado no tecido adiposo. A hipoderme faz parte do tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, que mais para frente a gente vai falar também. Bom, muito importante para nossa proteção, tá bom? São os anexos da pele, que a gente coloca aqui como pelos, né, que são os finos bastões de queratina. O pelo é basicamente queratinizado. O pelo está ligado a um músculo eretor e a glândulas sebáceas. Esse músculo eretor, gente, cada pelo tem o seu. O que é que acontece? Quando a gente tem o arrepio, né, o pelo ele fica em pé por causa do músculo eretor, tá bom? As unhas são placas de queratina também, beleza? Que estão nas pontas dos dedos. Elas têm a função de dar mais equilíbrio ao caminhar e também a apreensão e manipulação dos objetos. Ou seja, se a gente não tivesse as unhas, a gente não conseguiria ter um equilíbrio adequado e manipular os objetos de forma adequada, tá bom? Então ela dá essa sustentação. As glândulas sebáceas, tá bom? Que é tecido epitelial glandular, lubrifica os pelos e a pele, evitando ressecamento, beleza? E as glândulas sudoríparas produzem o suor, que ajuda a manter a temperatura corporal. Ou seja, como que é essa regulação da temperatura corporal a partir do suor? Gente, lembra lá da questão de substâncias de exotérmica e endotérmica, tá? O processo de evaporação, gente, ó, já tô dando um bizu para química, ó. O processo de evaporação é um processo endotérmico, quando você vai do líquido para o gasoso. Por que é um processo endotérmico? Porque ele absorve calor para poder chegar a um estado de energia. Ou seja, se está um estado líquido de menos energia, as moléculas estão mais juntas. Então você vai para um estado gasoso, onde as células estão separadas, se movimentando, um estado de mais energia. Se você vai num estado de menos energia para de mais energia, você tem que colocar energia nisso aí. Então, é um processo que vai absorver energia, ou seja, absorver calor, beleza? Então, a evaporação, o suor produzido, quando ele evapora, ajuda a manter a temperatura corporal, porque ele tira o calor do corpo, beleza? Tudo bem? Por isso que quando você faz muito exercício, há a produção de suor para poder fazer a manutenção dessa temperatura corporal e você não aumentar muito a temperatura do seu corpo, beleza? Para não haver um choque. Bom, aqui a gente tem os receptores cutâneos, gente.
Bom, isso aqui é só gravar, isso aqui não cai muito no vestibular, mas eu coloquei aqui para vocês darem uma lida, tá? Então a gente tem os terminais de Ruffini, que são para repercepção de calor, os corpúsculos de Pacini, que captam estímulos táteis, que é importante para o sentido do tato, os discos de Merkel, que captam estímulos de pressão e tração, tá bom? As terminações nervosas livres, presentes lá na membrana basal, que também captam estímulos mecânicos, os corpúsculos de Meissner, que estão presentes nas impressões digitais dos nossos dedos, tá bom? Que também faz esse estímulo táctil mais perceptível dos nossos dedos, e os bulbos terminais de Krause, que são, eu não coloquei aqui, mas também participam desses receptores, tá bom? Aqui, ó. Aqui é uma figura para vocês verem que estão ligadas ao sistema nervoso, tá bom? Que essas estruturas. Olha o pelo ali, ó. Tem terminação livre, receptor do folículo piloso ali em volta do pelo. Então, por isso que quando a gente tira um pelo inflamado dói. Beleza? Bom, outro mecanismo dessa derme, tá bom? No controle da temperatura corporal também é a questão dos vasos sanguíneos, tá? Em dia de calor, gente, ocorre vasodilatação, beleza? Porque o seu corpo esquenta muito, então, com a vasodilatação, aumenta o fluxo de sangue para a derme e aí o organismo consegue perder calor mais rápido, tá bom? Evitando um superaquecimento. O dia de frio, a vasoconstrição, ou seja, você diminui o tamanho dos vasos sanguíneos, você diminui o fluxo de sangue na derme, então você diminui a perda de calor do sangue. Então você consegue manter a temperatura corporal, tá? Evitando um resfriamento acentuado. Bom, e é isso, gente.